Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, esse programa, esse projeto que quer melhorar a vida de todos nós. No programa de hoje, você vai ver a tecnologia por trás das roupas para melhorar a performance do seu treino, do seu esporte. Então, a maioria das peças vão vir com tecnologia fator 50 para prevenir realmente um câncer de pele. Você vai ver também que os cuidados com os dentes começam muito antes da criança nascer. Então, com o pré-natal odontológico, a gente pede que as mães venham fazer essa avaliação, né? Cuidar, se preparar para ter esse bebê. Vai ver também o fitboxing, uma espécie de mistura de artes marciais que queima muitas calorias. E criou o fitbox, que é a junção de modalidades como boxe, kickbox, muay thai e exercício livre. Queria fazer a parte da luta, até como defesa pessoal, mas tinha medo de ter o contato com outra pessoa, mas queria botar luvas, queria treinar, queria bater no saco para extravasar. E o nosso foco aqui, o nosso grande público é a mulherada. E aí procurava um esporte que me proporcionasse ter uma perda de massa, um ganho, sem lesão. E aqui eu encontrei isso. E ainda, dica da Nutri com frutas que fazem bem para a nossa vida. Isabela Costa, nutricionista, vai tirar as minhas dúvidas. Então, pode comer quantas frutas quiser que eu vou emagrecer? Vou ficar bem na fita? Vai ficar bem. O importante é consumir frutas, né? O consumo de fruta recomendado é sempre 3 porções diárias, no mínimo. E o que seria 3 porções? 3 unidades de frutas? Uma banana, uma porçãozinha de fruta. A gente passa as frutas pesadas, né? Porque apesar de ser saudável, apesar de ter fibra, apesar do consumo ser indicado, não dá para consumir à vontade, né? 10 bananas por dia, uma caixa inteira de maçã, um abacaxi inteiro. Então, assim, as porções precisam ser medidas. E é por isso que é tão importante o uso da balança. A gente recomenda em consultório o uso de balança. Vai usar fruta? Também é preciso pesar. Isso por quê? Porque a fruta, ela tem o açúcar dentro dela e esse açúcar acaba, vamos dizer assim, para quem quer perder peso como eu, acaba dificultando o processo? Todo alimento, ele possui calorias, né? Então, assim, a gente está ingerindo calorias, que é o que nos vai dar energia. Para emagrecer, a gente precisa fazer um déficit. Como assim, Isabela? Consumir menos do que se gasta por dia. Esse déficit, quando a gente calcula, a fruta tem caloria e tem carboidrato. Por mais que seja um carboidrato saudável, um carboidrato que a gente precise consumir, ele tem que estar calculado dentro da ingestão diária. Então, vamos supor, tem frutas que são mais calóricas, né? Banana, abacate, manga. Então, são frutas que se a gente consumir muita quantidade durante o dia, e aí quando chega lá no final do dia, junta com a conta do resto da alimentação, se não tiver déficit, não emagrece. Então tem algumas frutas que elas vão me ajudar porque tem baixa caloria. Quais seriam essas? Então, você falou aí das que tem mais, e as que tem menos? Morango, melancia, melão, maracujá, são frutas com a densidade calórica menor. Então a gente pode consumir uma quantidade e volume maior e não se preocupar tanto assim, né? Abacate também é muito calórico, muito saudável, mas tem que ter cuidado com o consumo do abacate também. Então, sempre procurar frutas de menor densidade, para que você consiga consumir um maior volume, se sinta mais saciado, tenha mais fibras na dieta, né? Qual é a fruta que tem mais fibras e que vai dar essa saciedade maior? Tem alguma aí? Não, todas as frutas são ricas em fibra. Abacaxi, melancia, melão, a própria laranja, quando consumida com bagaço e não em forma de suco, uva, kiwi, tudo. Fruta tá liberado tudo. Tem que ter cuidado só com as quantidades, para não exagerar, exatamente. Agora você falou numa questão ali que me levantou um ponto. O suco da fruta não pode ser consumido? Não deve ser consumido? O que acontece com o suco? Pode ser consumido. A gente pede para dar prioridade ao consumo da fruta in natura. Por quê? Por quê? Por causa das fibras, né? A gente tem o bagaço da laranja, por exemplo, a gente consegue consumir uma fruta com casca. Exemplo, a uva. Se a gente consome a uva,
inteira, a gente vai estar consumindo a casca dela. Então a gente consome também a fibra. Isso ajuda a equilibrar com relação ao carboidrato que está presente nela, né? A gente está consumindo o carboidrato, mas está consumindo a fibra também. Então, assim, quando a gente tritura, coa, né? A gente está perdendo a fibra e fica só o carboidrato. O volume também muda, o volume consumido. Então, a gente pede para evitar mais por causa disso mesmo. Mas assim, temos um paciente que tem um paladar super restrito, não come fruta de jeito nenhum, mas tolera alguns sucos, aí a gente vai por aí, a gente incentiva o consumo de sucos. Pode nunca consumir? Pode consumir, né? É só evitar também adicionar açúcar. Então, assim, consumir, mas também com Moderação. moderação, isso. E os frutos menos e os sucos menos calóricos. Morango, maracujá e limão. O de limão dizem que é ótimo, O né? de limão é ótimo, o problema é que colocam açúcar, né? Aí complica. Agora, a fruta desidratada pode ser consumida, deve ser consumida, não deve ser consumida, em que quantidade? A fruta desidratada deve ser evitada, Por quê? porque ela não tem água, né? Então a gente volta para a questão da densidade, do peso, do volume dos alimentos. Quando a gente pega uma fruta, desidrata ela perde a água, mas o conteúdo de carboidrato presente nela vai ser o mesmo. Então, assim, é muito mais fácil a gente exagerar no volume da fruta desidratada. A gente come de maneira muito mais fácil alimentos desidratados de uma maneira geral. Chips de batata doce, chips de macaxeira. O conteúdo de carboidrato sempre vai ser o mesmo, só não vai ter a água. Então, assim, aí vamos pular, né? Fora isso, muitas vezes a chips é frita. Então, e também é um problema porque tem adição de óleo e algumas frutas desidratadas têm adição de açúcar. Bom, então para encerrar, qual a dica que você dá para quem quer iniciar uma dieta saudável com perda de peso? Quais as frutas preferir e em que pesagem, por assim dizer, já que você usa a questão da medida de peso? Vamos lá. Eu costumo muito dizer, assim, brincar com o paciente, né? Banana não se pesa. Porque eu vou abrir uma banana, vou deixar metade da banana lá. Então, assim, uma banana já seria uma porção da fruta banana. Frutas que são unitárias, né? A gente utiliza a unidade mesmo, uma banana, uma tangerina, uma maçã. Mas outras a gente consegue fracionar. Por exemplo, uva, eu utilizo 110 gramas de uva em consultório, dá uma quantidade boa. Abacaxi, 120 gramas, melão, 200, morango, 200. Percebe que já muda bastante? Uma banana que em média tem 80 gramas, a gente consegue consumir as mesmas calorias em 200 gramas de Melancia, de melão, de morango. Olha só. Então, assim, a gente tem de melancia, de melão, de morango. Olha só. Então, assim, a gente tem um volume maior, Já fica a né? Isso dica. ajuda Obrigada. na saciedade. Ajuda muito na saciedade. O Brasil já foi um país de desdentados, isso lá pela década de 80. Hoje se trabalha muito a prevenção e uma prevenção, uma saúde bucal desde antes das crianças nascerem. Dr. Cássio Paiva, que é odontopediatra, tem aí muita experiência para trazer para a gente, inclusive essa, né, de que a gente começa a tratar os dentes quando o bebê ainda está em formação. Sim, hoje nós fazemos o pré-natal odontológico, porque a mãe, ela passa por um período bem crítico na época da gestação. Muitas mudanças hormonais, né? E isso atinge muito a boca, a gengiva como um todo. E ela precisa se preparar para ter esse bebê com saúde. As doenças gengivais, elas podem causar sérios problemas tanto para a mãe quanto para o bebê. Inclusive partos prematuros, criança com baixo peso e fora as sintomatologias orais que ela pode apresentar nessa época da gestação, como sangramentos, muitas vezes por conta de refluxo. A grávida, ela tem geralmente refluxo, enxurro. Nem me fale. Pois é. A tal da azia. Essa azia, esse refluxo é muito ácido e ela permanece com a boca ácida.
né? E muitas mães dizem assim, eu perdi meu primeiro dente quando eu tive o meu primeiro bebê, quando eu estava grávida eu fiz o meu primeiro canal. Isso, na verdade, não existe, né? Existe, na verdade, alguma coisa que não foi tomada, um cuidado nessa época, né? E a mãe, coitada, durante a gestação, ela passa por essas situações, termina que essa acidez compromete a estrutura do dente, né? Às vezes ela não consegue higienizar direito a boca, né? Isso vai comprometendo e termina numa cárie. Às vezes o dente já está restaurado e com isso há infiltrações e termina que a mãe passa por situações desagradáveis como a perda de um dente ou um canal nessa época. E aí, quando começar a tratar ou a cuidar da saúde bucal dos bebês? Então, com o pré-natal odontológico, a gente pede que as mães venham fazer essa avaliação, né? Cuidar, se preparar para ter esse bebê. E logo em seguida, quando ela tiver esse bebê, ela já pode trazer o bebê logo, antes mesmo do dente nascer. Com isso, nós vamos passar todas as informações em relação à nutrição também. Lógico que não entrando muito na parte da nutrição, que vocês ficam para os nutricionistas, nossos colegas, mas em relação à amamentação, pega do peito, né? E tem que higienizar ainda a boca do bebê toda vez que termina de amamentar? No passado, a gente higienizava os rodetes gengivais antes mesmo do dente nascer. Hoje a gente viu que não é mais necessário. O que a gente orienta é fazer uma massagem gengival nessa região, né? E quando os primeiros dentinhos nascerem, aí já começa a higienização dos primeiros dentes. E aí, essa higienização, como é feita? Com algum material específico para o dente dos bebês? Os bebês tendem a ficar incomodados com o nascimento dos dentes. Tem como diminuir esse incômodo? Então, essa massagem gengival é exatamente para isso. Quando a gente faz a massagem no rodete gengival, aumenta o fluxo sanguíneo, né? O rodete gengival é a gengiva? A gengiva. É a gengiva. Então, alivia um pouco essa sensação, né, de incômodo do bebê. E aí utiliza os mordedores de látex, às vezes a criança não gosta muito, mas a gente pode colocar um mordedor geladinho para ela, saborizado com alguma fruta, assim, né? Mesmo o bebê, mas só para ele sentir aquele saborzinho e gostar mais. E quando os primeiros dentinhos nascerem, nada muito complicado. Pode fazer com gaze ou a própria fraldinha do bebê naquela região ali do dente, na frente, sem atrás. Passar nada? Sem passar nada, não há necessidade de nenhum creme dental? Não. Nem... Quando os molares, esses molares são os dentes de trás, começarem a nascer, a gente pode indicar a escova, né? A escovinha adequada para a idade dele. E aí, sim, a gente já introduz a pasta com flúor, inclusive. E aí, no caso, tá escovando, aí passa fio dental também, criança? Sim, o fio dental ele vai limpar onde a escova não limpa, nas laterais do dente. Mesmo que a gente não olhe, não veja, aliás, nenhum detrito, o resto de alimento ali, é importante que passe. E que já começa a introdução desse fio, já começa a entrar na rotina da criança, junto com a escovação. E o enxaguante bucal? Não é extremamente necessário. O mais importante é a escova, porque ela faz uma remoção mecânica desse biofilme, né, desse resto de alimento que fica ali na boca, desorganiza isso para que as bactérias não atuem, principalmente se o alimento tiver doce, né, se tiver açúcar. Eu lembro que quando meus pequenos vinham aqui, meus grandes, que agora antes pequenos vinham aqui, assim que nasciam os molares, você falava assim, vamos logo passar selante. Ainda se faz isso? Não se faz? Qual a função? Se faz, sim. O selante é um coadjuvante na prevenção. Hoje a gente tem mais critério nisso aí, né? Então a gente observa o nível de higiene da criança, se já teve algum episódio de cárie, né? Avalia aquele suco, se tem um suco profundo, se tem um suco já comprometido com alguma desmineralização, e aí sim você pode indicar o selante. Por fim, queria saber, uma dúvida aí, criança até seus 10 anos, 11 anos, tem criança que precisa fazer um procedimento mais complexo porque não cuidou da prevenção das cáries? Sim, a cárie muitas vezes é ignorada, né? E aquela história é uma cáriezinha, ela pode se transformar num problema seríssimo, um problema muito maior. No meu tempo diziam assim, não, deixa que é dente de leite mesmo, depois cai. Não, a dentição de leite, ela começa aos 6
aos 6 meses, né, em torno dos 6 meses, e vai até os 2 anos e meio. Se forma toda a dentição de leite. E aí ela continua até os 12 anos de idade, quando você vai ter total a dentição toda trocada já por dentição permanente, né? Então, até essa época, o dente de leite é importante que ele permaneça no local, porque ele está desenvolvendo várias funções da mastigação, de guardar o lugar do próximo dente, né? E da fonação, da formação daquela estrutura da boca da criança, né? E é preciso tomar cuidado com as cáries, porque elas podem virar, vamos dizer assim, uma infecção mais grave? Sim, então como eu ia falando, a cárie, essa coisa da cariezinha, ela tem que ser muito respeitada, porque muitas vezes ele não sabe que dimensão ela tem, né? E ela pode chegar à estrutura, como a polpa do dente, e a gente tem que entender o dente como um órgão. Então ele tem uma estrutura aqui mais forte, que é o esmalte, que é essa que a gente vê quando olha para uma pessoa. Logo abaixo nós temos a dentina, que é uma estrutura mais porosa, onde passam os prolongamentos nervosos, né, que vem da polpa, que é a parte viva. A polpa, ela está intimamente ligada com o nosso organismo. Então quando você tem uma cárie, que ela vai se estendendo, ela pode começar pequenininha, mas ela vai se estendendo, que ela atinge a polpa do dente, ela contamina. E essa contaminação, ela pode levar a uma necrose, né? E essa necrose é o quê? Nada mais é do que uma infecção aqui, uma coleção purulenta, que está intimamente ligado com toda a circulação do organismo. E essas bactérias podem se deslocar e se alojar num órgão importante, tipo o coração, por exemplo. Então, por isso é tão importante a gente ter atenção à saúde bucal, né? Sim. É muito importante. Hoje, a prevenção é fundamental. Nós convidamos nossos pacientes a virem regularmente. Lógico que você estabelece um tempo certo para o paciente. Não existe uma coisa determinada cronologicamente. Venha com 6 meses. Não. Você tem que ver o nível de necessidade do paciente e aí, algumas vezes, até em menos tempo. E o paciente vem para fazer esse controle. É muito importante. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui e pelos alertas tão importantes. Muito obrigado. No próximo bloco, você vai conhecer a tecnologia por trás das roupas que nos ajudam nos treinos. E ainda, uma modalidade que mistura várias artes marciais. Saiba qual é. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A Bebê de Natal, o clube da família que tem escolinha de natação. Ao longo dos anos, a moda evoluiu muito para dar aos atletas mais conforto e performance. Raona, conta pra gente como é que isso está hoje no desenvolvimento de novas tecnologias para performance dos atletas. Certo. Hoje eu trabalho, já faz o quê? 15 anos que eu trabalho na área de vendas. E, por exemplo, as camisas de corrida vieram com tecnologias de poliamida, que tem um poder de absorção muito maior, é mais fresquinha. Então, assim, eles adoram bastante. É melhor do que as camisas de algodão, por exemplo, para correr, que ficam pesadas, né? Isso, o algodão ele já se torna mais pesado, já é mais quente, como as camisas de poliéster também já são camisas mais quentes. E eu estava vendo aqui que as bermudas, elas têm até um detalhe aqui por dentro, né? Me explica, o que é isso aqui? Isso, de silicone, para aderir mais ao corpo e evitar que a bermuda ela fique subindo na parte quando os atletas estiverem correndo. E essa parte do bolso? Pronto, o bolso também é importante na parte da corrida, porque, por exemplo, você pode colocar o seu celular, você pode colocar o seu gel também, pode colocar uma chave. E os tops? Porque para correr é preciso ter sustentação, principalmente para nós mulheres, né? Isso, que é muito importante. Eu tenho tops aqui na loja essa aqui, por exemplo, é de média sustentação. Ele adere bastante ao corpo. Tem esses recortes também na parte das costas que valorizam bastante. Tenho, por exemplo, também outros modelos, que já é a alcinha mais retinha, né? Ela dá mais sustentação também para a corrida.
Qual é a maior procura dos atletas hoje aqui na loja? São leggings e calças de corrida com um bolso que tenha fator 50 e que tenha também a tecnologia que é o fio de emana, que melhora mais a circulação sanguínea. Em relação ao fator de proteção das roupas, isso hoje está em todas as modelagens, em todas as peças, porque as pessoas estão mais conscientes da importância de se proteger dos raios ultravioleta? Isso, bastante. Então, a maioria das peças vão vir com tecnologia fator 50 para prevenir realmente um câncer de pele e se prevenir. Muito bom. É isso, não é simplesmente uma questão de moda para ficar, vamos dizer assim, enfeitada, bonitinha, colorida. É mais do que isso, né? Isso, muito bem. Tá ótimo, obrigada, Rawane. Nada. Hoje nós vamos atender um pedido do nosso telespectador Felipe Ribas, que pediu que a gente trouxesse aqui para o Saúde e Companhia o boxe. O boxe, que segundo o portal Educação Mais Brasil, também chamado de pugilismo, é um esporte que surgiu no Egito por volta do ano 3000 a.C. como uma forma de entretenimento dos faraós. Mas e o fitboxing, professor Juliano? Quando surgiu? O fitbox nasceu aqui, certo? Na Nocaute. Tirando ideias de outras academias de fora, a gente trouxe para cá e criou o fitbox, que é a junção de modalidades como boxe, kickbox, muay thai e exercícios livres. E com isso a gente formou o fitbox, que é a sensação agora no momento. E aí, quem é que pode participar? A partir de que idade? Homens, mulheres, idosos, crianças? Aqui na Nocaute, certo? Recebemos pessoas a partir de 12 anos de idade. Idade não tem limite não. Cada um vai treinando de acordo com a sua condição física. E o nosso lema aqui é fitbox para todos. Qual o tempo de duração da aula e ela vai envolvendo então exercícios aeróbicos, com força? Nossa aula costuma ter o tempo de 45 minutos, certo? E decorrer dos rounds a gente faz sequências de boxe especificamente, kickbox, muay thai e exercícios livres que trabalham o corpo todo. Qual a vantagem em relação a outras modalidades? Aqui é um treino inclusivo, como assim? A gente não tem essa parte de contato físico que normalmente as artes marciais têm. Praticamente o treino aqui é só você e o saco. Com isso, todo mundo pode treinar. A Érica é a idealizadora desse projeto. Como é que surgiu? A Nocaute surgiu com base numa academia fora do país, em Madrid, na parte da Europa, né, que tem essa estrutura de aliar o boxe, o kickbox e o muay thai com atividade física. O boxe para aquelas pessoas que não têm a vontade de ter o contato físico. E aí você já praticava o boxe antes? Como é que você capitaneou essas modalidades todas num projeto como esse? Assim, eu sempre gostei da luta, né, principalmente do boxe. Tenho familiares, tio e primo que lutam. E assim, depois que eu abri aqui, passei a ser a frequentadora assídua, né? Todo dia eu faço meu treino aqui. E é algo assim que desopila, é bom para o corpo, para a mente. E tem muitas mulheres fazendo muitas o fitboxing? Mulheres, muitas mulheres. Nós abrimos a possibilidade para a mulher que se sentia assim, queria fazer a parte da luta, até como defesa pessoal, mas tinha medo de ter o contato com outra pessoa, mas queria botar luvas, queria treinar, queria bater no saco para extravasar. E o nosso foco aqui, o nosso grande público é a mulherada. A Maria Clara é uma das alunas aqui. Maria Clara, como é fazer boxe? E nessas circunstâncias, né? Que mistura também, além do boxe, o muay thai e uma outra atividade? O fitbox que a gente chama, né? Mudou a minha vida, assim. Eu malho a vida inteira, mas o boxe com certeza é um esporte que me tirou total da minha zona de conforto, assim. Eu costumava dizer que só no alongamento eu já cansava. E eu vi que tinha alguma coisa errada, porque eu malhei a vida inteira e achava que eu tinha preparo. Mas aqui é totalmente diferente, principalmente a parte cognitiva também. Tanto que eu trouxe minha mãe para isso, a parte de decorar os movimentos, o nome dos exercícios.
É muito diferente, faz total diferença do que qualquer outro esporte. Eu acho que eu até falo pra ela que eu penso em lutar no boxe no futuro. Sério? Fazer profissional. Minha mãe me segura, mas minha vontade era fazer profissional, eu gosto muito. Em relação ao condicionamento físico, você que passou por várias modalidades, percebe uma diferença no condicionamento físico em relação aos outros? Total. A gente sente porque não é só a parte da musculação, aeróbico, tem a parte de, como eu falei, a cognição, é muito diferente. Muito diferente e só no alongamento a gente já está treinando. É uma coisa que começou, eu faço as 3, das 3 às 3h50 você não para um segundo. Mesmo você para para descansar, mas você não descansa. A cabeça toda hora funcionando. E não tem risco de lesão, não? Não, aqui não. Porque não tem muito salto. Eu como fisioterapeuta, eu já vim para cá porque eu tenho joelho lesionado e aí procurava um esporte que me proporcionasse ter uma perda de massa, um ganho, sem lesão. E aqui eu encontrei isso, diferente dos outros exercícios de luta. E aí, o que achou do programa de hoje? Manda pra gente a sua opinião. Olha só, esse do boxe, inclusive, foi uma sugestão de um espectador que, olha, me desculpe, eu não consegui lutar lá não, mas no próximo eu vou. Prometo pra vocês que vou pro tatame. A gente fica aqui aguardando também a sua crítica e a sua opinião. No sábado que vem, a gente tá de volta com mais um Saúde e Companhia. Até lá! A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A ABB de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A ABB de Natal, o clube da família que tem escolinha de natação. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.